Deus seja louvado para sempre e eternamente. Eu quero mais uma vez agradecer a Deus pelo privilégio de poder compartilhar algumas verdades bíblicas para esse público tão amigo. E quero agradecer a você, meu irmão, a senhora, minha irmã, por estar diariamente acompanhando estas postagens. Hoje eu quero falar sobre a graça de Deus. É um tema que nos apaixona, é um tema que nos encanta, é um tema que nos envolve, é um tema que nós vivenciamos porque somos salvos pela graça, somos justificados pela graça, somos reconciliados por Deus pela graça. Tudo que nós alcançamos de Deus, alcançamos via graça de Deus. A carta aos Efésios fala nas riquezas da graça de Deus. O Salmo 84 diz: o Senhor dará graça. Primeiramente graça, depois ele dará glória também. Graça. Então eu tenho hoje 20 dimensões da graça de Deus para lhes apresentar, rigorosamente dentro da Bíblia Sagrada, claro. Número 1, a graça de Deus é abundante. Atos capítulo 4, versículo 33. Isso significa que nunca vai faltar graça para qualquer pessoa. O pior dos pecadores alcança a graça de Deus. Segundo, a graça de Deus é aceita, segundo aos Coríntios 2 Coríntios capítulo 8 e versículo 4. A graça de Deus, ela não é imposta, ela é oferecida. A Bíblia diz que a graça de Deus se manifesta aos homens através de Jesus Cristo, Tito capítulo 2, e é preciso que nós a aceitemos. E quem a aceita é abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Número 3, a graça de Deus é coletiva. Ela não é uma graça particular, ela não é uma graça para um grupo, ela não é uma graça para uma elite, ela é uma graça coletiva. Romanos 16 e 24. A graça de Deus, ela é consoladora. Sem a graça, o homem está perdido. Sem a graça, o homem está no abismo. Sem a graça, o homem está indo para o desespero. Sem a graça, o homem não tem perspectiva de vida. Sem a graça, não existe vitória. Com a graça, mesmo nos momentos mais tristes da vida, nós alcançamos consolo. A graça é consoladora. Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 16. Nunca esqueçamos, e aqui vem o número 5, a graça não é humana. A graça não é angelical, a graça é divina, graça de Deus, graça divina. Atos capítulo 13, versículo de número 43. Aleluia. Número 6, a graça é estimulante. Quem participa da graça é estimulado. Quem participa da graça adquire entusiasmo. Quem participa da graça sente-se voluntariamente disposto a compartilhar esta graça, porque ela é uma graça estimulante. Atos capítulo 11, versículo de número 23. Número 7. Nunca permita que Satanás sussurre em seus ouvidos que a graça de Deus é limitada no tempo. Absolutamente. Ela é uma graça eterna. Leia isto na carta aos Efésios, capítulo 1, versos 3 a 6. É um manancial, é um tesouro insondável. Número 8. A graça de Deus é excelente. Há muitas coisas boas aqui na vida, mas algumas coisas excelentes. E as que Deus oferece para nós não são apenas boas, mais do que ótimas. Elas são espiritualmente excelentes. Veja, segundo aos Coríntios, capítulo de número 8, versículo de número 14. Talvez eu tenha que fazer uma correção. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, né? Capítulo 9, verso 14. Número 9. A graça de Deus é fortalecedora. Está fraco? Busque a graça. Está depauperado? Busque a graça. Se sente absolutamente incapaz? Busque a graça. A graça é fortalecedora. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, conselho de Paulo. Você pode receber como conselho ou como mandamento. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça. Número 10, a graça é imutável. Aqui nesta terra,
tudo muda. Tudo que é horizontal, tudo que é pertinente a este planeta no qual vivemos, tem a marca da mutabilidade. As mutações são frequentes, são constantes, tudo muda. Agora, quando você se volta para a graça, você vê que ela é imutável. Perceba isto quando você lê João capítulo 10, versos 28 a 30. Número 11, a graça é individual. Eu disse há pouco que a graça é coletiva, ou seja, ela é bastante, ela é suficiente para todos, mas ela é individual no sentido de que cada pessoa precisa se apropriar-se dela. Se 10 pessoas assistem um culto e recebem a palavra de Deus e aceitam no seu coração, não é uma conversão em massa, é uma conversão coletiva com experiências individuais. A graça de Deus é individualmente repartida conosco. Efésios 4 e 7. A graça de Deus é justificadora. A onda de acusações que Satanás lança contra nós é desafiadora. Às vezes até nos tira o ânimo, às vezes até quer envolver o nosso próprio gozo. Mas anima-te, meu irmão. Anima-te, minha irmã. A graça de Deus é justificadora. Romanos capítulo 3, versículo de número 24. Número 13. A graça de Deus é oferecida. Ou seja, ela é gratuita. Ela não é uma graça negociável. Ela não é uma graça que esteja sujeita a barganhas. Ela é uma graça oferecida. O Deus da glória, o Deus da graça, o Deus do poder, o Deus eterno, oferece sua graça para quem a desejar. Ou seja, a graça de Deus, e aí vem o número 14, é outorgada. Aí é uma palavra um pouco mais forte, tem quase um sentido jurídico, ela é outorgada, ou seja, ela é legalmente compartilhada. Ah, que maravilha! Romanos capítulo 1, versículo 6, número 15, a graça de Deus é poderosa. Atos 20 e 32. Não deixe de ler este versículo. Número 16. A graça é proclamadora. Toda pessoa que se envolve no manto da graça, ela está proclamando ao mundo uma mensagem. A mensagem da misericórdia de Deus. A mensagem do favor insondável do Deus eterno, que é capaz de transformar um inimigo dele em seu melhor apóstolo. É o caso do apóstolo Paulo. Número 17. A graça é profusa. Veja isso em João 1,17, graça sobre graça. Número 18, a graça de Deus é protetora. Você está sentindo que há uma certa saraiva, uma certa chuva de pedras de ataque do inimigo contra você? Põe o guarda-chuva da graça. Ele blindará você, ele escudará você, ele deixará você absolutamente capaz de triunfar. Graça protetora. Atos 15, verso 40. Número 19, a graça é recebida. É um gesto que é preciso fazer para desfrutar da graça. Receber. Assim como a filiação divina depende de recebermos a Cristo, a posse da graça só acontece quando nós, voluntariamente, quando nós, espontaneamente, quando nós, conscientemente, quando nós, decididamente, aceitamos, recebemos a graça. Finalmente, como selo destas informações das 20 dimensões da graça de Deus, apraz-me dizer-lhes que a graça é protetora. Romanos, capítulo 3, versos 21 a 26. Obrigado a todos os amados irmãos que estão assinando a Biblioteca Digital Pastor Gesiel Gomes. Estão, na verdade, navegando agora em um oceano de tesouros insondáveis da Palavra de Deus. Assine você também. Como? pbsgesielgomes.com. Vá ali e faça a sua inscrição e desfrute de tudo que está disponível e está aumentando regularmente. Livros, curiosidades, apostilas, esboços, roteiros, muita coisa para a sua edificação espiritual. 19 e 21 de outubro, Senapev, na cidade de Orlando. Seja um
dos que serão abençoados. A Deus seja glória para sempre e eternamente. Obrigado por sua atenção, por sua visualização. Deus o faça prosperar. Deus a faça prosperar cada vez mais, sempre para a honra e glória do extraordinário nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Deus a todos abençoe.